vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Eu vou compartilhar com vocês uma passagem bem conhecida, mas que me chama muito a atenção e é uma das coisas que nós convivemos com ela todos os dias, chamada tentação. Sim ou não? Não é? Chamada tentação. O que é a tentação? Ela é uma atração para fazer alguma coisa que você quer. Às vezes ela é mal, na maioria é mal. Quando se fala tentação, você fala, estou tentado a comer até um doce. E você está falando isso por quê? Porque se você está tentado para comer até um doce, é sinal que vai te prejudicar, não é? Por exemplo, nas férias eu fui tentado a comer muito doce. O que aconteceu? A barriga aumentou um pouco. E aí eu não posso engordar, não quero, não é? Esses dias passei de novo no cardiologista e ele falou, não vou tirar ainda teu remédio porque a tua visceralzinha, né, ainda está meia... Eu só vou tirar quando você me responder que dá para tirar. E a resposta vai ser seu físico. Amém, queridos? Mas falei, agora essa linha, como todo bom brasileiro, não sei os venezuelanos, mas todo bom brasileiro fala que o regime começa na segunda-feira. Então hoje eu vou dar uma descambadinha. Não vou fazer isso não. Tá vendo como é? Mas falando da tentação, ela se resume em atração de fazer o mal por ter uma esperança de sair no lucro. Por quê? Quando fala isso de sair no lucro, para sair na nossa vantagem. E às vezes esse lucro é o que nós precisamos conferir. Naquilo se está certo, se está errado, se vai te fazer bem, se vai te fazer mal. Mas a tentação é uma coisa impressionante. Como a Bíblia fala, não é? Que nós temos aqui a alma e o espírito, e ela puxa. Um puxa para o lado da carne e outro para o lado da santidade. E aonde nós devemos vigiar aquele que nasce de novo, para que o seu espírito, o Espírito de Deus, puxe a tua alma. Você deixa o Espírito de Deus que habita em você vir te puxar para as coisas que são do Espírito. Aí você vai vencer as coisas que são da carne. Mas a tentação não é algo fácil de se combater. Nós somos tentados a todo momento. Tentado a mentir, não é? Tentado a desobedecer, tentado a trair, tentado a tanta coisa, a enganar, que mentira é engano, tentado, não é, a ganhar lucros de maneira corrupta, de maneira ilícita. Somos tentados a falar mal dos outros. Você não aguenta na boca porque você viu uma oportunidade. E essa tentação, a origem dela dentro do nosso coração é algo impressionante. Porque o ser humano, o pecado e aquilo que o diabo, que é o pai do pecado, implanta aqui, não é? É a maneira de nos trazer a uma vida de prazer, mas de lucro. Mas o prazer dele é diferente do prazer que Deus nos propõe. O pecado nos oferece coisas fáceis. E às vezes eu fico olhando certas, conversas, e umas vezes umas certas entidades que falam, nossa, não, mas é bom, fui lá. As pessoas querem resolver tanto os seus problemas, fazer, ainda fala assim, é pena de quem não conhece isso, não sabe, e fala de traição, fala de mentira, fala de pornografia, tem a vida com problema. Eu falo, gente, por isso que o evangelho tem uma diferença muito grande, e é muito perseguido. Porque as coisas que Deus promete para nós, não é? A vida que Deus nos promete, é na base da pureza, da santidade. Por isso que a Bíblia fala que as bênçãos que Deus dá para nós, elas não acrescentam dores. Amém, queridos? Graças a Deus, aleluia.
As bênçãos aquilo que entra na minha casa, o alimento não é na base da dor. Uma televisão que eu compro não é na base da dor porque fiz dívida que não posso pagar. Um carro que compro não é na base da dor porque eu fiz algo que vai ser amaldiçoado e não posso pagar. Uma empresa que eu abro, um negócio que eu faço, não é na base da dor que eu não posso arcar. Nós vamos, é diferente, pastor, mas tem luta, é difícil, o inimigo se levanta? Sempre vai se levantar. Mas a gente tem que entender o que é os momentos difíceis que nós passamos e outros que nós provocamos pela tentação de darmos passos sem que Deus nos aprove nesses passos. Dar passos muitas vezes por nossas teimosias, pelo aquilo que está de desejo no nosso coração, muito forte. Mesmo que esse desejo e essa tentação, eles mostrem para você coisas lindas, mas o que acontece? Tem coisa que está errada e Deus tem um sinalzinho que você vai sentir que não está legal. Não é isso, gente? Se eu perguntar aqui, quantos sabe que não pode mentir? A maioria vai levantar, não precisa levantar a mão não. Mas a maioria, eu sei que você sabe que não pode mentir. Mas não levanta a mão também não. Quantos mentem? Não precisa levantar. Mas uma perguntinha para você pensar nisso. Tentação. Porque na hora do medo, o medo também provoca a tentação. Uma decisão, porque você fala, vou ferir outro, vou fazer outra. E o que fazer, pastor? E o que fazer, meu Deus? Ser firme na palavra de Deus, ter conhecimento, ter postura, ter posicionamento, para que você haja com justiça. Amém? E vença a tentação. Aleluia. Vença a tentação, como Jesus venceu. E eu quero compartilhar um texto aqui. Porque a tentação, irmãos, quando a gente cai nela, é complicado. Você pode ser tentado, mas não cair. Amém, queridos? Todos nós vamos passar por tentação. Amém? Qualquer lugar que você está. Em casa, no trânsito, no trabalho, viajando. Em todo lugar você vai ser tentado. E essa é uma luta para nossas vidas. Que muitas vezes se torna um peso muito grande. Porque peso, isso eu estou falando para quem, aqui estou falando agora aqui para quem serve a Deus. Para quem não serve, tem aquele pouco de temor, sabe que está errado, mas faz. É peso que para uns se acomodam. E nesses dias eu estava vendo, né, vou comentar aqui, mas assim, como que está difícil a educação e o respeito pelas autoridades. Um filho pegar, a mãe chamar a atenção e o filho mandar ela para aquele lugar. E a mãe fazer assim. E não fazer nada. Eu falo, onde vai ser o futuro desta criança? Que deve ter o quê? Uns 8, 10 anos. Você já imaginou quando crescer? Por isso que está assim, ó. Ninguém respeita ninguém. Porque se nem há respeito dentro de casa, vai respeitar os lá de fora. E muitas vezes também nós somos tentados a não educar, porque estamos cansados. Nós podemos estar tentados a deixar de fazer muitas coisas, que podem nos trazer consequências complicadas lá na frente. A gente não pode esquecer do que a Bíblia fala, né? Que as obras nos seguem. E tudo que eu vou semeando, eu vou colhendo, ela vai frutificar. E as obras também vai acabar nos julgando. Mas, se nós estivermos revestidos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a sua presença, a sua palavra, você vai ter vitória, sim ou não? Amém? E eu quero dizer isso, por isso que eu falei, você está livre. Mandei você declarar o quê? Na palavra de Deus. Porque você está livre. A liberdade não deixa de te isentar da tentação. Pelo contrário, ela vai te levar muito à tentação. Mas você vai vencer as tentações. Amém, queridos? Aleluia. Buscando em Jesus. Aleluia. A sua vida. E você note aqui comigo, que eu quero que você, pedir para você abrir aqui em Mateus, capítulo 4.
que é um texto bem conhecido. Como o povo foi muito tentado a não obedecer a Deus, e tantas coisas aconteceram, e o plano do Senhor Jesus, a obra, o plano de Deus com seu Filho Jesus, a obra da cruz. Jesus, é maravilhoso sempre meditar nisso. É que hoje nós ceamos essa liberdade, essa aliança com Cristo, nosso culto de Santa Ceia. Aquele que venceu todas as coisas, ele venceu e passou tudo que nós passamos e nos conhece muito bem. Mas Mateus capítulo 4 vai falar a partir do verso 1, e esse texto você já tem por título na maioria das Bíblias como a tentação de Jesus. E está escrito aqui: a seguir Jesus, a partir do verso 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser o quê? Tentado por quem? Irmãos, só uma paradinha nesse primeiro versículo. Às vezes a gente fala assim: poxa, eu estou orando e a coisa está acontecendo, mas está tendo luta. Resolvi vir na igreja quarta-feira. Que luta para aumentar, não é? Que a gente ouve. Peguei o ministério para servir, seja como músico ou cooperador. Nossa, que luta, que tentação, que coisa, não é? E Jesus desceu dos céus, nasceu, e que luta, né? E se você for ver antes disso, vai falar que Jesus se batizou, e ele foi tentado já logo que foi batizado com o Espírito Santo e depois batizado nas águas. E aí o texto vai dizer aqui que Jesus foi levado por quem, irmãos? Pelo Espírito. Para onde? Para o deserto. A tentação ou a provação, ela pode ocorrer até em pastos verdejantes, em lugares que tem todos os recursos. Mas foi logo assim, você recebeu aquela unção, para pensar. Você recebeu aquele poder, cumpriu a palavra de Deus, você pode até falar: agora eu estou em paz, estou na bênção. Você vai se sentir, não é? E aí, Deus permite, o Espírito Santo pega Jesus e leva para um lugar que não tem nada. Ou seja, para passar um monte de necessidade. E por quanto tempo? 40 dias. Aleluia. E aí, você acompanhando comigo aqui, vai falar assim, versículo 2: e depois de jejuar, preste bem atenção, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-lhe, lhe disse. Aí veio o tentador. Veja só, irmãos. Jesus foi levado ao deserto, um lugar que não tem nada. Ele ficou orando e jejuando durante 40 dias, certo? É o que a palavra está dizendo? Aleluia. Houve um tempo só de oração e jejum, é o que está dando aqui no texto. Depois que Jesus está entregando a sua oração e o seu jejum, vem o diabo. E ele começa a tentar Jesus. Aleluia. Porque preste bem atenção no texto. Enquanto eu e você estamos orando, há uma luta travada. Aleluia. E nesta luta travada, por isso que o inimigo complica a sua vida para você não orar, não pôr o joelho no chão. A gente põe o joelho no chão muitas vezes para limpar debaixo de uma cadeira, de uma cama, mas não aguenta ficar esse tempinho que dobrou, porque vai doer tudo, de joelho para orar. A gente não aguenta, e quando vai fazer campanha de jejum, aí vem as pessoas: ai, mas eu tenho um problema, porque se eu tiro o café, se eu tiro aquilo, a gente entende. Jesus tirou tudo, como Moisés também foi para o monte 40 dias. Ele estava onde, Moisés? Na presença de Deus. Jesus estava onde no deserto? Na presença de Deus. O povo estava onde no deserto? Na presença de Deus, porém não reconhecia. Aleluia.
Mas quando nós passamos pelo deserto, saiba que nós estamos na presença de Deus. E por isso que a Bíblia fala para você orar em todo momento. Porque quando estiver nos vales verdejantes, quando vier a bênção, aí a gente vai esquecer de orar e não pode. E aí nós vamos ter que ir de novo para um desertinho outra vez. Se eu perguntar, alguém gosta de ir no deserto? Não é bom, não tem nada. É sofrimento, você perde as esperanças. Porque dura coisa, eu fico imaginando, você vê aqueles montes, se o deserto tem monte, se tem aquelas areias, aquela paisagem emendando com o céu lá embaixo, naquela infinidade, você fala até, vixe, nem sei o que tem para lá, quanto tempo, não tenho provisão, não tenho comida, não passa ninguém, sujeito a animais, sujeito a assaltantes, sujeito a violência no meio do deserto, enfim. Mas Jesus, o diabo sabia da obra desta cruz, e ele tentou na carne pegar Jesus, num momento que Jesus podia estar se demonstrando fraco, porque você imagina 40 dias sem beber e sem comer, não é, irmãos? Não é? Às vezes não tem gente aqui assim que se fica sem comer de manhã, cai glicemia, cai tudo, vai passar mal, tem que comer, senão vai para o pronto-socorro, não é? Você imagina Jesus 40 dias e 40 noites? Aleluia. Mas você sabe o porquê de 40 dias? 40 dias que Jesus ficou no deserto para poder ter essa grande obra. 40 dias, porque se você pegar essa história em paralelo com Moisés, 40 dias para o povo entrar na terra prometida. 40 dias para nós herdarmos a vida eterna e aguardar o arrebatamento de Cristo. E quantos dias você dá para Jesus em jejum e oração? Você só depende de desafio dos pastores e da liderança? Está errado. Como um bom cristão, conhecendo a palavra de Deus, praticante, você vai saber que você tem que jejuar e orar. Hoje na intercessão eu falei, ora pelo crescimento da igreja, ora pelos ministérios, ora para que haja crescimento. Nós precisamos de música, precisamos de obreiro, precisamos de um monte de coisa. Precisamos de gente que evangeliza, que traz vidas para a igreja. Oro demais por isso, para que a igreja não se concentre em clube, ninguém ganhe ninguém para Jesus, não é isso. Mas isso é através de testemunho da nossa vida, irmãos. Guerra, nós sempre vamos ter. Elas sempre farão parte. Aí se não tiver, nós vamos nos tornar totalmente dependentes de Deus. Porque pela tendência da nossa carne, nós acostumamos muito bem com aquilo que é bom. Nós gostamos de conforto. Quem não gosta de conforto? Eu gosto. Nós gostamos de muito grana no bolso. Nós gostamos de fazer grandes coisas com dinheiro, de ter poder, de liberdade de entrar, sair. Nós gostamos de estar num bom lugar, tudo pintadinho, limpinho, organizado, bater palminha, cantar. Nós gostamos de chegar no emprego, estar ganhando bem, está tudo certinho, não é? Para você vai orar para quê? Nós gostamos de ter nossa família toda alinhadinha, nenhum filho dando problema. Você fala, faz, fez, não tem briga. É um sonho, né? Que na verdade era para ser realidade, e será lá nos céus, porque não tem pecado. Mas qualquer coisa que a gente consegue, isso que eu estou falando é notório, por tantas vezes que a gente já viu pessoas que estão na igreja, vêm, né? Pessoas que vêm de quarta, vêm, quando abre, se abrir de manhã, vem também, no meio da semana, vem não sei aonde, porque você vai ver que ela está sempre clamando por um problema, por uma coisa que ela quer resolver, e de repente ela consegue resolver, Deus abençoa, dá graça, daqui a pouco a pessoa vai aos poucos sumindo, ela foi vindo por uma outra motivo, não prestou atenção no que Deus fez, só quis o seu problema, não é? Resolveu o seu problema, e veio o tentador e tirou ela da igreja. Então, irmãos, nós precisamos de um deserto, e muitas vezes conviver com o chamado espinho na carne, como o apóstolo Paulo fala, para não se perder. Mas é glorioso,
Porque como nós conhecemos na palavra, a Bíblia fala que não adianta eu ter todas as coisas, que é ganhar o mundo inteiro, mas se perder a sua alma. Eu tenho certeza que você não quer perder a sua alma. E por isso Deus está aqui para te abençoar, te curar com esta palavra. E te mostrar coisas que nós temos que saber, temos que relembrar, temos que meditar. Porque senão o envolvimento desta terra, as coisas que acontecem, os problemas que vêm, nós nos damos conta. Porque a gente começa a sentir e criar uma visão em cima do problema. E nós somos tentados, e se deixar sem uma vida de oração, a gente vai ser levado pela tentação e vai cair muitas vezes. Mas se nós estivermos atentos à palavra de Deus, com a vida em oração, você vai entender o que você está passando. Deus vai dar graça para você, a tentação vai vir, mas você vai passar por ela glorificando ao Senhor. E a vitória será grande na sua vida. Aleluia. Porque olha só Jesus, vamos falar aqui dele. Veio o diabo, depois desse tempo de oração e jejum. Diga comigo. Tempo de orar e jejuar. Por que, irmãos, eu falei para você falar isso? Porque até quando você ora pedindo as coisas, jejua, pedindo as coisas, há tempo para acontecer, irmãos. Há tempo. E você vai em oração e jejum, você vai estar na presença de Deus. Mas aqui chama a atenção que depois que acabou, veio então quem? O tentador, porque depois que acabar, é aí que você tem que prestar atenção. Olha, fala assim comigo. Eu vou estar atento, vigilante. Porque quando eu acabo a minha oração, quando eu acabo o meu jejum, o tentador vem me tentar para dizer que não vai acontecer. Para dizer que não vai acontecer o que eu pedi nessa oração. Então, quando ele vier e disser isso, aguarde o tempo, porque vai acontecer. O primeiro sinal que vai acontecer é quando ele já põe desânimo em você. O primeiro sinal que vai acontecer na sua vida é quando acontece ou alguém se levanta contra você para te desanimar. É o primeiro sinal. Quantas coisas eu já ouvi, você vai fazer isso, não dá certo. Quando a empresa começou com comunicação visual na época, quando essa coisa começou a surgir, eu estava começando a vender. E aí, falaram, você não vai conseguir. O Ricardo, ele é tímido. Eu era de uma timidez, mas Deus tinha quebrado minha timidez, eu tinha quebrado isso em nome de Jesus. Eu falei, não, olha só. Então, em vez de eu ter um apoio, em vez de falar, pastor Lauro, você vai conseguir, vai em frente, a pessoa vê, não, porque você não tem, você não é desse tipo. Irmãos, olha, você pode não ter perfil para vender, eu não tinha, porque eu era tímido, não era comunicador, não sabia falar direito, eu não sabia nada. Mas quando eu tenho o perfil de Deus, a oração do Senhor, Ele vai abrir portas para mim, vai me dar a oportunidade de aprender e vai me dar a oportunidade de vender. É lógico, depois fui fazer cursos. Mas eu fui na raça, na fé. Porque Deus começou a me abrir portas. Mas a primeira coisa para desanimar foi falar, você não vai conseguir. E eu quero dizer para você, teu casamento não vai dar certo. Ele não muda, ele é sempre assim. Você está orando? É? Olha a resposta aí já falando que vai dar certo. É o contrário. É o não para você. Começa a exercer no ministério, se levanta. É o não para você, porque o seu ministério vai ser uma bênção. Lá veio o tentador para tentar tirar a sua ação. Eu até estava pensando, não sou de letras, mas tentação. Engraçado, ele tenta impedir a nossa ação. Vamos falar assim, rima bem, né? Ele quer impedir a sua ação de continuar em fé. Ele quer impedir a sua ação de continuar na santidade e na persistência de que vai dar certo, que Deus está com você.
como ele tentou impedir a ação de Jesus. Naquele momento, quando ele parou de jejuar e orar, veio o tentador. Interessante, primeiro ponto que ele vai tocar para impedir da gente servir a Deus e se dedicar ao ministério. Sabe aonde? Você tá com... Qual é a mulher que está com bolsa? Onde você guarda o dinheiro? E o homem? Levanta assim, igual eu, ó. Tá sem? Tá duro, pastor? Deus vai pôr dinheiro no bolso. Você tá sem? Esse pastor lá, olha, esse homem é esperto, cara. Só porque a mulher dá golpe nele. Ele é esperto, eu vou aprender isso com você. Sabe onde veio a tentação? Confere comigo aqui, ó. Aqui, queridos. Aqui, ó. Se eu não tiver isso aqui, pelo menos para comprar R$2 dá para comprar um pão ainda. Aqui, ó. Se eu não tiver isso, eu não como, não vivo. E por causa disso daqui, eu faço qualquer coisa. Interessante, eu devia fazer qualquer coisa por causa de Deus. Porque quando, irmãos, nós fazemos ao contrário, você está declarando que você não crê que Deus criou o universo e tudo que nela. Aí falou: homem, eu te ponho na terra, vá que eu te sustento. Que é essa? Boa. Segunda, que Deus está falando para você não ficar ansioso com coisa alguma. Entrega nas mãos dele, porque ele vai te sustentar. Aleluia. E outra, quando você entrega, não vai lá e tira. Deixa Deus fazer. Faça você a tua parte e deixa Deus fazer a parte dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu lembro de uma vez que eu fui dar um exemplo, eu joguei minha carteira, voou, tinha uns troquinhos, tinha recebido em dinheiro, saiu um irmão lá, lembra do César? Você lembra disso? Ele saiu, catou, correu tudo, falou assim: eu não vou te devolver não, você jogou e falou: olha, tá a bênção de Deus. Eu gostei da ideia dele, eu falei assim: esse cara é esperto, vai ser abençoado. Irmãos, eu vou falar aqui de mim, nada melhor, eu gosto de falar de mim. Quantas vezes, olha, por mais você vai falar assim: pastor, mas tu prega a palavra. Eu lembro do meu sogro, quando ele falou da Coca-Cola: você fala lá e você não faz. Eu falei: menos, mas bem feito. Não é, irmãos, é tentação. Vê se você entende. Tentação. Às vezes eu estou em situações que eu falo: meu Deus, não dá, vou fazer isso. Eu falo: calma, né? Tá querendo tirar da minha mão de novo, mano. Calma. Aí o que eu vou começar a fazer? Eu vou citar esse texto mais para frente, mas eu vou dar um jeito de passar por isso. Qual é o meu jeito? Não é o meu jeitinho brasileiro. É o jeito de tomar vergonha na cara e falar assim: eu vou louvar a Deus. Põe louvor, canta. Presta atenção, porque Deus vai mandar. E quando você tem uma vida de oração com Deus, irmãos, é impressionante o que eu recebo, essas mensagens que manda para mim, como cai do céu. É Deus falando. Quando não é oração de pessoas, quando não é na Bíblia, quando não é no rádio que eu estou ouvindo, é na música que eu estou cantando. Aleluia. Deus está com você no deserto. Deus está com você em verdes pastagens. Deus está com você. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Deus está com você. Mas você precisa acreditar. Vencer a tentação. Que quer te tirar disso? Isso é algo tremendo, irmãos. É uma luta muito difícil. Porque o inimigo sabe muito bem, querido. A terra sabe muito bem, tudo sabe muito bem, que se você for obediente e fiel a Deus, vencer a tentação, confiar no Senhor, você vai ter milagres na sua vida. Deus vai te levantar de uma maneira, você vai ter uma vida, uma saúde espiritual, uma bênção grande. As coisas vão ficar
feias na sua vida em questão de lutas pesadas, porque quanto mais o soldado está preparado, mais ele está treinado, mais vai vir lutas pesadas para ele, e mais o Senhor vai treinar, mais você vai ser treinado, vai ter que cair no deserto para poder aprender um pouquinho mais, porque Deus vai ver o que está no teu coração. Ele vendo o que está no teu coração, Ele te dota a bênção segundo o que está no teu coração. Mas se você está com o coração em outras coisas, Ele não vai te abençoar, Ele vai te dar o tratamento, Ele vai te dar o que está no teu coração. Preste bem atenção nisso. Falei uma frase importante: Deus vai te dar segundo o que está no seu coração. Se é vista grossa, colha vista grossa. Não quer mudança? Colha o que você não quer mudança. Se quer mudança, colha o que você está lutando por mudança. Deus vai abençoar. Amém? Deus vai dar, até daquelas sensações. Quantos já tiveram sensações assim, que vocês já sentiram, tipo assim, educação com o filho, situação financeira, doença, que você tira assim, fala assim, parece que você perdia as forças. Eu já tive. Até nessa situação. E aí toda vez que eu caio nessa situação, eu lembro. Eu falo, Deus, tem orado. E estou me sentindo um nada. Mas tão impotente, Senhor. O Espírito Santo fala, e você não tem fé? Aí eu falo, é aqui que eu estou forte. Eu posso sentir impotente, irmãos. Você pode se sentir impotente. É o teu físico, é os teus ânimos. Mas se você está com fé, mesmo falando, a diferença é essa. Porque tem gente que fala assim, já entreguei tudo, não tem mais jeito, não vai conseguir. Mesmo ali eu falo, eu estou caído. Quantas vezes eu falo isso? Eu estou para baixo, mas eu estou com fé e eu vou vencer. É só segurar um pouquinho só essa dor, é só segurar um pouquinho essa deprê, essas coisas que estão querendo vir aí, porque eu vou passar por elas. Passe, Deus não vai muitas vezes te tirar do caminho, mas você vai passar. Por isso que está escrito, vai passar pelo deserto. Ele não te livra do deserto, mas Ele te põe no deserto, porque Ele está com você no deserto. Ele não te livra do vale da sombra da morte, mas Ele não te livra de passar, mas Ele te livra dos perigos do deserto e do vale da sombra da morte, porque Ele está com você no vale da sombra da morte. Eu não sei aonde foi que eu entrei e falei, eu vou ter que entrar aqui, não tem jeito. Eu falei, Deus, uma coisa, eu confio em Ti e tudo aqui é Teu. Era perigoso, e eu entrei. Eu queria lembrar o que foi. Eu falei, eu estou com o Senhor está comigo. Era um caminho perigoso. Passei por lá. Era tarde da noite. E eu senti o perigo. Me deu medo. E daquela hora, com o meu louvorzinho ligado ali, meu louvorzão, eu falei assim, Jesus, eu estou com o Senhor, Pai. Cega os malfeitores, meu Deus. Aí um dia no culto aqui, vem a profeta de Deus, a pastora Márcia, e falou, Deus está com você, você tem pedido e Ele tem guardado e está com você. Vá nos lugares que tiver que ir. Você lembra disso ou não? Mas nesse sentido. Para mim foi confirmação. Falou, vai. É óbvio, prudência. Mas eu tive que passar. Caí ali. E eu senti essa palavra como, põe o pé no chão. Põe o pé lá, Deus vai dar a terra. Vai dar o que precisa naquela terra. Ela está violenta, vai dar segurança. Ela está com crise, vai dar abundância. Põe o pé na terra. Põe lá, dá o mar. Dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo. Deus vai fazer o milagre quando você confia nele. Aleluia. Não espere o céu se abrir. Faça o céu se abrir. Diga comigo, eu não vou esperar o céu se abrir. Eu vou fazer ele abrir. Oh, glória, igreja, você tem noção disso? Você acha que, como que foi o negócio aí? Moisés, para abrir o mar, ele teve que estender a mar. Deus falou para ele, ó, eu estou aqui, eu sou com você, abre isso aí, ó. Estende aí, porque você vai abrir. Se o Moisés não estendesse, Deus não ia abrir não, ia morrer todo mundo. E Moisés ia assumir esse BO para ele. Já estava com um povo que não era fácil. Irmãos, você tem que dar o passo. Amém, queridos? Você, não está perdoando, briguei,
risquei, fiz o que for, me riscaram até do mapa como parente, como não sei o quê, e eu por causa disso não falo até hoje, não vou fazer isso. Então você está determinando, é assim mesmo, isso é nossa carne, é o pecado. Agora quando você perdoa, você dá o passo. A fulano não quer falar com você, você vai lá e fala assim, vai orar, e a sua vida e o que está no teu coração, se é perdão, pode deixar que Deus já preparou aquela terra. Quem vos fala tem experiência. Aleluia. Deus já preparou aquela terra. Aleluia. Eu não preciso falar nem da minha experiência, mas é só Deus mesmo. Olhar para nós e falar assim, esse povo não tem jeito não. E dar um filho dele por nós que não tem jeito. Era para Deus riscar e acabou de uma vez. Um dilúvio, abre essa terra aqui, engole todo mundo. Porra, para que Deus precisa ter esse trabalho todo? Faz de novo, faz melhor, faz. Mas Deus não é assim, Ele não se arrependeu de mim, de você. Coisa linda. Deus não se arrependeu de mim e de você. Diga assim, Deus não se arrependeu de mim. Aleluia. O que eu preciso só é se arrepender das minhas ações pecaminosas. O que eu preciso é se arrepender da minha negligência. O que eu preciso é se arrepender para vencer as tentações. Aleluia. E Deus vai abrir caminhos maravilhosos na sua vida. E você vai entender deserto que você está passando.Aleluia. Porque Deus vai estar com você, Ele vai tratar, você vai passar. Você acha que Jesus aqui não teve desânimo no deserto? Você acha que foi isso? Porque a gente pode criar uma mentalidade, irmãos, falar, para Jesus foi fácil, Ele chegou lá, sabe, prostou, orou, ficou lá 40 dias, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, abençoa, salva, Senhor, sem sentir desânimo, não deu vontade de ir no banheiro, não deu vontade de nada. Oxe, irmão, não, deserto você sabe que esquenta e esfria, será que ia a gripe? Será que ele não orou tossindo? Não. A Bíblia não pode relatar esses detalhes, é muita coisa. Mas posso te falar uma coisa? Quando a gente dedica um tempo num lugar de oração, Deus supre todas as vontades. Parece que você virou, no bom sentido, um ET. Não vai no banheiro, não tem fome. Enquanto você está ligado em comunhão com Deus, e olha que coisa maravilhosa, presta atenção no que vai sair, do que Deus está colocando para falar aqui. Quando você está em comunhão com Deus, e por isso que Deus gosta de nos pôr nos desertos muitas vezes. Olha o que eu disse, olha o que saiu. Não é que Deus gosta de ver você sofrer, não. Porque Ele gosta, porque Ele sabe que lá Ele vai tratar você. Ele sabe que lá você vai poder ouvir. Lá você vai ter dois caminhos bem claros na sua vida. A escolha é sua, Ele vai te ajudar para que você escute Ele. Mas tem uma coisa, você pode estar no deserto na comunhão com Deus. Deus vai suprir todas as necessidades. Porque só quando Jesus parou de orar e falou, parei de orar, acabou os 40 dias, aí veio todas as necessidades. E aí que eu quero mostrar para você. Aí veio tudo, o inimigo aproveitou este momento para tirar toda aquela comunhão, porque enquanto Jesus estava num poder tão grande, enquanto Moisés também estava na presença de Deus tão grande, e Josué que acompanhou metade do monte? Josué não, e outra, olha, eu diria assim, tudo é muito forte, mas é muito forte a história de Josué, porque Josué subiu no monte, viu, pastor Ricardinho? Só que ele parou no meio do caminho e ainda obedeceu uma ordem. Falou assim, fica aí até eu voltar. Não falou quanto tempo, não sabia se era 40 dias. Josué ficou. Cadê as provisões desses homens? Cadê pão? Cadê água? Cadê as necessidades, a vontade? Porque você fala, o cara não está vindo mais. Tanto que o povo lá embaixo falou, Moisés não vem mais. Criaram um bezerro de ouro. Arão foi tentado, não foi firme. Olha só, viu? Não foi tentado, não foi firme, cedeu. E o povo idolatrou. E por causa disso, nem viram os 10 mandamentos. Teve que haver uma outra arrependimento. Tirar aqueles que estavam rebeldes. Deus puniu ali na hora.
E para subir Moisés novamente no monte, orar e descer com os 10 mandamentos. Por que nós criamos atalhos, irmãos? Deus não quer que você crie atalho. Deus quer que você obedeça. Deus quer que você busque. O Senhor quer que você seja firme. Acredite, você orou, tem o tempo de oração. Você fez a campanha há 1 mês, 2 meses. Você tem o tempo. Quando acabar o tempo, aí a gente já pensa assim para nós: é amanhã que vai acontecer. Não é, irmãos. É daqui 1 mês. Não é, irmãos. É daqui 1 ano. Não é, irmãos. Passou 2 anos. Oh, Deus, não tá, o tentador está vindo. Ele vai enfiar na tua cabeça. Ele vai querer enfiar na tua cabeça. Aí ele chega e mexe com Jesus aonde? Então, versículo 3. O tentador aproximando-lhe lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele mexeu na minha provisão alimentar. Porque agora tu vai morrer. Você orou e você está no meio do deserto. Eu não sei, não fala, mas acredito que devia estar umas léguas de distância lá, não é? Até Jesus chegar sem água, sem ele podia morrer no meio do caminho. Sem nada. Mas preste bem atenção no que vai acontecer. Então o diabo vai querer mexer e te tentar em primeiro lugar na sua provisão. E por isso que eu falei, por isso aqui a gente faz qualquer coisa de dinheiro, não é? Porque você não quer deixar faltar o pão na tua casa. É terrível ter uma vida de esmola. Sim ou não, irmãos? É terrível. E ter medo de que vai faltar o pão na tua casa. Mas se você orou, jejuou, confia, porque Deus vai abençoar e não vai deixar faltar. Jesus, porém, respondeu, e olha só, irmãos, qual é a resposta que nós devemos ter no dia dessa tentação? No dia que a coisa mostra, em primeiro lugar, Jesus respondeu, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Opa, o diabo, você sabe disso daí. Quando está na presença de Deus, ele supre tudo. Quando você está na presença de Deus, Deus supre, irmão. Não tem um café na manhã, naquele dia, Deus sabe por quê. Você está orando, confia. Se não vier o café, Deus está te dando um café espiritual. A resistência no teu corpo vai vir, porque Deus vai te abençoar. Aleluia. Então o diabo pegou e não parou de tentar Jesus. Ele vai em outro ponto. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, no lugar mais alto, onde tinha lá tudo que dava para ver as cidades, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. E o diabo é zombador. Ele conhece a palavra e ele vai falar: a palavra de Deus está falando isso para você e não está fazendo. Está vendo? Olha só, se és filho de Deus, não é? Atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com pedra alguma. Olha só, aonde Jesus foi tentado, agora qual foi o ponto? Poder. Falou assim: olha, eu te dou tudo isso aqui, você vai ter domínio sobre tudo isso. Riquezas. Por isso o pecado é fácil. Sonega aqui, paga aqui. Engano, irmão. Desvia o dinheiro, o patrão não está vendo. Desvia o dinheiro ali. Vai lá fazer isso, fazer aquilo. Leva oferta não sei para quem aí. Você vai ver, é na base da dor. Mas continua sem acreditar em Deus. Continua pecando, fazendo o que aborrece a Deus. O diabo te dá prosperidade por isso. Na medida que você quer. Aleluia. Mas Deus é maravilhoso. E aí Jesus combate esse mal com o quê? Com a palavra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não vai levar essa tentação para Deus. Não vá fazer coisas que Deus não aprova. Eu não preciso
me jogar só porque você está falando. Irmãos, não deixa a conversa dos outros te encantar. Não deixa a conversa de coisas más te encantar. Por isso que fofoquinha, conversinha errada, dá BO dos grandes, dá problema dos grandes, influencia a pessoa. Olha a tentação. Deu para entender, irmãos? Levou o diabo, versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e fizeram o quê? Serviram. O diabo vem tentar Jesus mais uma vez a dar um domínio total, dar tudo que Jesus quer. Jesus, irmãos, estava nem carne, mas ele estava revestido pelo poder do Espírito no dia da tentação. Então o diabo pode tentar você com diversas coisas, a você abandonar teu casamento, a você desistir da sua família, a você se corromper para ter ganhos ilícitos, prosperidade ilícita. Pode usar você para mentira, pode usar você para diversas coisas, mas se você estiver revestido do Espírito Santo, o Espírito Santo é com você, Deus está com você, você vai ter a vitória, você vai vencer, porque você sabe, esses são sinais, fique sabendo, esses são sinais que quando vem a tentação e ela está forte, Deus vai te dar a vitória. Esse é o primeiro sinal. As propostas. Às vezes o que me acontece é muito interessante nos ministérios, não só aqui, mas a pessoa procura emprego, ela arranja emprego que ela sobe da igreja. E ela estava sendo já chamada para fazer o ministério. Toma cuidado com isso, irmãos. Você não crê? Amém? Eu ouvi o testemunho do irmão que ele falou assim: eu tenho, não é dessa igreja, ele até falou: pastor, vê para mim, você vê vaga de emprego aí e tal. E eu via, passei umas para ele e tudo. Aí umas outras eu falei: ó, só que você aqui trabalha de sábado, né? Aí eu falei assim: tem um horário aí meio que de sábado, né? E aí eu não sei como é para você lá no sábado. Ele: pastor, só se for de manhã. Eu não vou pegar de sábado o dia inteiro. Era de sábado o dia inteiro. Porque de sábado eu vou para a igreja. Eu abro a igreja. Eu limpo a igreja. Eu oro na igreja. Eu tenho meu compromisso. Ele falou: pastor, fica tranquilo. O emprego que Deus tem para mim é o emprego que eu possa servir ao Senhor. Amém, queridos? Eu achei bonita essa posição. Conclusão disso. E ele passando ali, vivendo na fé, Deus provendo, aguentou a situação, está trabalhando de segunda a sexta registrado. E a tentação? É duro, né? Às vezes as pessoas não querem pedir, mas dá as indiretas para ver se alguém se toca e ajuda. É difícil, isso é uma situação complicada. Mas tudo vai depender do seu posicionamento com Deus, irmãos. Porque Deus faz milagres. Deus abre a porta, Ele sabe aonde você precisa estar, o que você quer fazer. Ele quer você para servir a Ele. Vai ter, não é questão que eu volto a falar que não é errado você trabalhar à noite, mas você tem que saber o teu lugar no corpo de Cristo e não trocar porque, vim com aquilo, porque eu emprego, porque eu andei cansado, eu não consigo vir na igreja. Irmãos, eu entendo tudo isso. Posso te falar, ontem eu tive que puxar até mais tarde. Fui dormir 2 horas da manhã. Estou aqui pregando. Gosto de falar de mim. Estou aqui, não vou negociar. Para levantar um parto, imagina. Ainda tive que estar aqui, né, mais cedo, cheguei um pouquinho atrasado também. Para atender os irmãos ali. Mas é assim mesmo, é a cruz. E eu fiz isso, falei, dando glória a Deus. Eu não trabalhei, eu sabia que eu tinha que levantar hoje cedo. Falei: Deus, amém, bora aqui. Você está entendendo, irmãos? Mas não deixar de exercer o ministério, porque tem gente que chega e fala que o trabalho é por causa do trabalho. Então que trabalho é esse? Está te dando um peso, isso não é de Deus. Pega, né, irmãos? Pega, né, irmãos? Mas o que o Senhor está falando? Vença isso. Aleluia, Ele dá a vitória para você.
Aleluia. Ele está aqui para te ajudar. Aleluia. Ele está falando para você vencer a tentação. Ele está te capacitando. E Ele está querendo capacitar muita gente aqui nesta manhã. Você crê nisso? Aleluia. Porque se você buscar o Senhor, creia, confia. Até mesmo porque eu creio que isso para mim é um tempo passageiro que está acontecendo. E vai mudar mais a história ainda. Glória a Deus. Eu só estou atravessando e indo nos trâmites dos processos que eu tenho que ter. No meio de tudo que eu estou passando. Porque, sabe, aqui ó, eu vou bem rapidinho, mas Deuteronômio 8, eu não vou ler tudo, eu vou só comentar, tá? Mas no 8, vai falar exatamente que o fim da obediência, o fim da lei é a obediência. E eu achei interessante isso, porque, olha só, o Velho Testamento é marcado por leis, mas Jesus nunca mudou as leis. E aqui o apóstolo Paulo, se você for ver, fala que o fim da lei é Cristo. Não é? E a justiça de todo aquele que crê. Porque interessante essa colocação, porque o que acontece? Lei parece que é um negócio assim, faz porque senão você vai ser punido tal. Parece que é um peso, mas não é. O que fala da obediência, que tem as leis. Se nós não tivermos lei, está escrito, sem lei o povo se corrompe, já está se corrompendo, já está ficando difícil por causa da maldade que tem crescido ultimamente. Mas se você ama Jesus e obedece, as leis são fáceis. Você vai cumprir ela. Você vai amar a Deus em primeiro lugar. Você vai fazer os 10 mandamentos. Você vai amar o próximo como a você mesmo. Aleluia. Porque você obedece, porque você tem fé, porque você ama a Deus. Aí cai em Coríntios, se não tiver amor, de nada vale. Então, se eu tenho amor, aquilo que já tem pregado aqui, tem dito, as coisas vão ficar mais fáceis. Só que é um difícil. Entende, irmãos? Então, o meu compromisso é aqui. Poxa, eu tenho quantos cultos na igreja? Qual o tempo que eu dou a Deus, né? Que nem o pastor Lauro fala aqui, a gente tem 30 dias aqui de trabalho. Quantas horas você gasta com o seu trabalho e com a sua vida particular? Um mês tem o quê? 240 horas, mais ou menos. Quantas horas você gasta aqui na igreja? 2 horas, 2 horas e meia, vezes 4, quanto dá? Vamos falar que dá 10. Quanto é 240 com 10%? 24 horas e meia. Você dá 10 horas para Deus, é isso? Você está dando menos de 10%. Tem um culto de quarta-feira que é mais 2 horas, 1h30, né? 1h30. Soma tudo isso. Veja qual é o tempo que você dá e o que Deus pede. Deus sempre te pediu pouco. Deus sempre pediu para nós o pouco. Por isso que ele fala, a fé não precisa ser daquela, mostrar para mim que, olha, pode contar comigo porque eu ando por cima do mar. Não. Se você tiver fé do tamanhozinho de um grão de mostarda. Tamanhozinho de um grão de mostarda. Deus pediu pouquinho, não pediu um monte. Se você der um passo, Deus não pediu 2. Ele pediu 1. Se você me buscar, uma busca que você faz a Deus. Deu para entender que é tudo pouco? Quer servir, chega lá em cima no ministério, se você lavar os pés dos discípulos, é lá embaixo, é pouca coisa. Para Deus fazer grandes coisas na sua vida. Aleluia, amém, queridos? Nós temos como Jesus um sumo sacerdote, aquele que morreu por nós, ressuscitou, não é? Levou sobre si todas as nossas dores, nos venceu as tentações. Por isso, igreja, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.